Cerca de 150 mil casos de AVC são registrados no Brasil por ano. No quadro Pergunte ao Doutor, vamos conhecer os riscos da doença e como prevenir. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Bom dia, doutor Joel. Obrigada mais uma vez pela sua participação, por colaborar aqui com a gente. A Unimed tem trazido muitas informações para o nosso público. Queria saber qual é o assunto de hoje e quem o senhor trouxe para essa conversa. Bom dia, Gabriela. Muito bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante e bastante importante para que a população fique instruída no sentido do acidente vascular cerebral, sobretudo como a gente pode fazer para diminuir um pouco essa incidência que é tão grande. E para isso nós trouxemos o neurocirurgião, Dr. Rangel Guimarães, que também é neurocirurgião aqui do Hospital Unimed Costa do Sol e é especialista em neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Bom dia, Rangel. Bom dia, Joel. Bom dia, Gabriela. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. E esperamos que possamos trazer aqui situações e orientações muito importantes para vocês. Então, nós já falamos aqui em outra ocasião sobre o infarto, que na verdade é uma obstrução de uma artéria. E no acidente vascular cerebral isso também não é diferente, Acaba acontecendo um processo obstrutivo de uma artéria e o que fica depois desse processo obstrutivo acaba não ganhando oxigênio, não recebendo as células do oxigênio e essas células morrem com algumas outras consequências. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes é que de que maneira eles podem, de alguma forma, amenizar ou evitar que aconteça um processo de acidente vascular cerebral, assim de uma maneira bem geral. Então, como você já brilhantemente comentou, a questão do AVC o AVC é igual ao infarto, só que é o infarto do cérebro. Então é exatamente isso, nós temos as artérias que levam o sangue para o cérebro e nessas artérias, nesse sangue vai os nutrientes, são as necessidades para as células se desenvolver. Existem situações que fazem com que essas artérias vão ficando espessadas, vão ficando com calibre, com a luz menor. Então é como se você tivesse um cano bem grosso e de repente ele vai afinando. E o que causa isso? O diabetes, a hipertensão arterial, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade e a dislipidemia, Que na dislipidemia nós incluímos o colesterol e o triglicerídeo. Então, se nós pararmos para pensar, são todos fatores que podem ser modificados. Então, isso aí já está a grande importância sobre aprender sobre o que causa o AVC. Então, nós acabamos de falar que existe um processo obstrutivo arterial. Esse processo obstrutivo da artéria vai impedir que o oxigênio chegue até as células. Quanto tempo que essa obstrução faz com que o cérebro sofra, que a pessoa fique com sequelas? Então, isso depende muito de cada um, Joel. Aí vai entrar a situação que cada indivíduo é diferente um do outro. Se nós pensarmos em uma célula, um neurônio, se ele ficar totalmente sem o oxigênio, sem a chegada do sangue, ele dura apenas 5 minutos. Mas isso não é o que acontece no nosso organismo, porque o nosso organismo ele foi muito bem feito. Então nós temos a circulação colateral. Então a célula ela não fica totalmente sem sangue. Então existe sangue que vem de outras artérias menores e que aquilo ali consegue nos dar um tempo maior. E que nós na medicina chegamos à conclusão que um tempo ideal é até 4 horas e meia. A partir de vários trabalhos, vários estudos, chegamos à conclusão. Até 4 horas e meia nós conseguimos fazer o tratamento do AVC e fazer a reversão do problema. Tá? Mas tem que ter na cabeça que o importante é quanto mais rápido, melhor. É um tempo muito curto, 4 horas e meia, se você imaginar que a pessoa está em casa ou que a pessoa está em via pública, isso requer um tempo para que ela chegue até o hospital. E chegando ao hospital, de que maneira esse trombo, essa obstrução
O que vai ser feito aqui quando o paciente chega aqui na Unimed, por exemplo, com um acidente vascular cerebral isquêmico agudo? Faz 2 horas que você descobriu que ele recebeu um trombo que obstruiu. Então aqui o que a gente faz para poder tentar resolver essa questão? Então, a partir desse momento, aí é corrida contra o tempo, né? E na verdade é corrida mesmo, tá? Então você tem que fazer o mais rápido possível o tratamento. E aqui nós temos condição de fazer o quê? Dentro desse período, até 4 horas e meia, nós temos a condição de fazer um medicamento injetado na veia do paciente, que esse medicamento ele tende a desobstruir essa artéria entupida. Tá? Quando isso não é possível, que acontece em torno de 40% dos casos, nós temos um outro tratamento que é o cateterismo do cérebro, tá? Que é o tratamento pelo cateterismo. Então nós vamos com um catéter e localizamos o trombo e fazemos a retirada desse trombo. Isso nos dá um tempo um pouco maior, tá? O cateterismo, nós podemos fazê-lo até 6 horas com segurança, então a gente consegue um tempo a mais. Então se a pessoa chega rápido, ela vai ter os 2 tratamentos se for necessário. Se a pessoa chega tardiamente, ela já perdeu o primeiro. Isso significa, então, que se a pessoa chega num tempo hábil e se a estrutura hospitalar está pronta para recebê-la, ela é capaz de retirar todo aquele processo de sequela, ou pelo menos amenizar bastante isso, se ela chega no tempo correto? Perfeitamente, Joel. É exatamente isso que vai acontecer se a pessoa chegar adequadamente no horário correto. Então, para todos os ouvintes, os sintomas e o que você vai sentir quando estiver apresentando um acidente vascular cerebral são sintomas que vão ser clássicos. Você pode dizer para a gente mais ou menos o que uma pessoa possa desconfiar para assim, eu estou indo para o hospital porque eu estou tendo um acidente vascular cerebral? Então, os mais comuns, né, são a perda da força, né, em um braço e uma perna e no rosto. A perda da fala pode acontecer ou não, depende da área comprometida. A perda da visão pode acontecer ou não, dependendo da área cometida, né? Então a gente até brinca e fala assim, como é que você identifica se a pessoa está tendo um AVC? Pede para ela sorrir, você vai ver a boca torta. Pede para ela te abraçar, você vai ver que não consegue. E pede para ela falar, que muitas vezes ela vai estar falando ou tudo embolado, né? Ou então não vai estar saindo realmente a fala. Então, em qualquer desses sintomas, o tempo é a favor do cérebro, ou seja, tempo é cérebro. Se você consegue chegar ao hospital num tempo hábil de até 3 horas e meia, 4 horas, é possível reverter então esses processos do acidente vascular cerebral, pelo menos parcialmente ou totalmente. Temos perguntas aí da plateia, não? Temos sim. Vamos ver a pergunta da Luísa. Oi, doutor, bom dia. Eu gostaria de saber como que eu faço para prevenir o AVC e se existe tratamento? Obrigada. Bom, Luísa, muito obrigado pela sua pergunta, né? Então, sim, nós podemos prevenir o AVC, né? E o que podemos fazer? Então, exercício físico, controle da pressão arterial, uma alimentação saudável para evitar obesidade, evitar colesterol elevado, então tratamento da dislipidemia do colesterol e o maior mal de todos, né, que é o tabagismo. Então, evitar o tabagismo, porque afinal de contas você vai gastar dinheiro e vai atrapalhar a sua saúde, vai gastar dinheiro dobrado, não é isso? E o tratamento, sim, nós temos 2 tipos de tratamento. Se a pessoa chega rápido ao hospital, nós temos o tratamento para desobstruir as artérias, tanto pela veia, direto na veia, como pelo cateterismo. E caso a pessoa chegue tardiamente ao hospital, nós aí não conseguiremos mais fazer o tratamento da desobstrução, mas teremos o tratamento das sequelas, porque aí as sequelas já estarão estabelecidas. Doutor, nós temos mais uma pergunta da Jéssica, vamos ver. Oi, doutor, bom dia. Eu gostaria de saber quais são os sinais e sintomas que eu posso identificar numa pessoa que pode estar apresentando um AVC. Bom, Jéssica, obrigado também pela sua pergunta, tá? Então, sinais e sintomas da pessoa que está manifestando o AVC, né? Então, essa pessoa ela vai ter dificuldade na fala, ela vai ter dificuldade para o movimento, tá? Normalmente do braço e da perna de um lado do corpo. Ela pode ter dificuldade na visão, pode estar com a visão embaçada,
ou ela pode não estar enxergando um lado da visão, ela pode ter... como você vê isso, né? Você pede, são sinais. Então você pede para a pessoa sorrir, você vai ver a boca dela torta. Você pede para a pessoa levantar os braços, você vai ver que um braço cai. Ou pede para ela te abraçar, você vai ver que ela não consegue. Né? Pede para falar alguma coisa, repetir, você vai ver que ela está falando embolado, né? Ou ela não está conseguindo falar. Então os sinais e sintomas são basicamente mais comuns, são esses. Então, o que nós podemos então concluir é que você tem a vida inteira para se prevenir, mas você tem poucas horas para você resolver o problema quando você está com ele. Então, talvez seja a grande oportunidade é você passar o tempo inteiro cuidando melhor de você. Talvez, se você mantém níveis pressóricos adequados, se você mantém o seu peso adequado através de atividade física, com uma dieta mais qualificada, e que se você consegue periodicamente consultar o médico, talvez você esteja melhorando esse processo e evitando que você tenha que sair correndo para o hospital numa situação quando nós acabamos de ver. Você queria fazer as suas últimas considerações, por favor, Dr. Rangel? Então, o que eu queria deixar que fique na cabeça de todos é que caso, primeiramente, ter a vida mais saudável. E segundo, caso o AVC aconteça, corra para o hospital, não fique esperando em casa, tenha dúvida se é ou não, corre para o hospital, se não for, ótimo, volta para casa. Agora, se for, você não pode perder o tempo de ser tratado. Verdade. Gente, muito obrigada, foi bem esclarecedor. Então, assim, tem que cuidar da saúde, né? Não tem jeito. Muito bem, e quando acontecer tem que vir rápido, né? Isso Porque aí. vocês viram que em 3 horas e meia, 4 horas e meia é um tempo bastante limitado. Muito curto. Bom Obrigada. dia a todos. Bom dia. E nós vamos para um rápido intervalo e já a gente está de volta.